pessoal, boa noite. Mais uma aula aí do Desprendimento Espiritual. Nem sei qual é a aula hoje. Eu acho que é a aula 13. 13. Eu acho que é 13. Eu acho. Estamos chegando aí nos finalmente das aulas, né? Então, vamos lá, vamos começar. Vou projetar aqui, vou compartilhar a tela com vocês e a gente, então, começa a aula de hoje. Então, vamos lá, gente. Comece o dia fazendo EV. Como é que está aí isso aí com cada um? Todo mundo fazendo EV, buscando fazer o estado vibracional 20 vezes? Isso é bem importante. Por isso é que eu resolvi começar com esse slide. Comece o dia fazendo EV. Bom, a nossa aula de hoje, aula 13, evolução. Vamos falar sobre evolução. Bom, o mundo espiritual é constituído por múltiplas dimensões. E o correto é falar no plural, mundos espirituais, ou planos espirituais, ou dimensões espirituais. Há muitas moradas na casa do Pai, como Jesus já dissera quando por aqui passou. Então, o que quer dizer isso aí? Não existe somente mais uma dimensão. Isso é importante que a gente tenha claro para a gente, na nossa mente. André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, trouxe-nos uma obra revolucionária. Todavia, carece de ser estudada, meditada e não somente lida, para nos inteirar do seu extraordinário conteúdo de informações. É possível que alguém já tenha ouvido falar a respeito da segunda morte, ou jamais ouviu ou leu sobre esse assunto. Muitos estão pensando, mas não é possível. Será que morrer uma vez só não basta? Já é difícil enfrentar a morte aqui, no plano físico, e vamos ter que enfrentar também a morte no plano espiritual? Vamos ter que morrer do outro lado? O espírito doutor Inácio Ferreira nos fala: meu filho, não é só a segunda, não, tem a terceira, a quarta, a quinta. Haveremos de morrer até sermos completamente despojados de nossos envoltórios, até atingirmos a condição de espírito puro, ou seja, até alcançarmos a nossa plena imortalidade. Para que possamos alcançar a condição de pureza, precisamos de vida em vida, de dimensão em dimensão, irmos despojando-nos de diferentes envoltórios. Estamos falando aqui da vida após vida. Ressoma, dessoma, ressoma, dessoma, ressoma. Ciclo multiexistencial. Isso aí. Não somos nós que estamos dizendo isso. Quem nos explica é André Luiz nos livros Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Libertação, Evolução em Dois Mundos. Acompanhemos algumas de suas colocações para modificarmos a nossa concepção de mundo espiritual, de vida no plano espiritual. Dr. Inácio Ferreira comenta: muitos ainda pensam com a cabeça de um católico. Acham que o extrafísico, o plano espiritual e que o céu só mudaram de nome. Deixou de ser céu para ser plano espiritual e agora é extrafísico. O paraíso mudou de nome, deixou de ser Éden para ser nosso lar. Chico Xavier, certa vez, conversando com um repórter materialista, teve a oportunidade de esclarecer. Chico disse assim: a vida, o universo, é como se fosse uma cebola partida ao meio. O que enxergamos?
diversas camadas. Cada camada corresponde a uma dimensão. Vivemos apenas e tão somente agora numa camada da cebola. A Terra não é mais que uma camada da cebola. O plano espiritual, o extrafísico, é a próxima camada da cebola. Mas, para que possamos subir a uma esfera mais elevada, precisamos ficar mais leves, precisamos perder peso, ou seja, precisamos ocupar corpos cada vez mais sutis, diáfanos, aperfeiçoados, cada vez mais etéreos, menos grosseiros. Bom, antes da gente falar sobre o mental soma, e eu vejo isso como uma introdução ao mental soma, a gente está aqui, já falamos em algumas aulas, relembrando a condição de dimensão, a condição da nossa primeira morte, que é o descarte do corpo físico, que a gente descarta. Depois, a segunda morte, que é o descarte do corpo energético, que a gente também descarta. E aí a gente entra naquilo que a gente vê nos filmes, que eu sempre exemplifico, né? A luz, quando aparece aquela esfera de luz. Na verdade, nós estamos aceitando a morte do nosso corpo físico e do nosso energossoma nesta dimensão física. E estamos partindo para uma outra dimensão, uma dimensão extrafísica, que pode ser uma dimensão psicossomática, uma dimensão onde a gente vai se manifestar através do nosso psicossoma, mas também pode ser uma dimensão mental somática. Quando a gente vem de vida em vida, com o mesmo psicossoma, descartando vida após vida, corpo físico e energossoma, corpo físico e energossoma. Vai chegar um momento que, no final dessas séries, nós não vamos ter mais o que aprender neste planeta. E aí a gente vai descartar também o psicossoma, que é a terceira dessoma. E vamos nos manifestar somente como mental soma, numa dimensão mental somática. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mental soma. O que é a técnica da projeção pelo mental soma? Nós podemos nos projetar pelo psicossoma e também podemos nos projetar pelo mental soma. Lembra? A consciência se manifesta pelo corpo físico, pelo psicossoma e pelo mental soma, tendo o energossoma como veículo de ligação entre o corpo físico e o psicossoma. Então, nós podemos nos projetar, sim, somente de mental soma, sem aquele desenho que é igualzinho a gente de psicossoma. O que é essa técnica? Só para falar, o pessoal que estiver chegando hoje, que ontem teve reflexões, pode ter vindo hoje aí, esse linguajar, a gente veio, a introdução foi falando aí de vários nomes, ou seja, várias informações por diferentes meios, a espiritualidade, o plano superior, os amparadores, não importa o nome. Aqueles seres, aquelas consciências mais evoluídas fazem chegar a informação por diferentes linhas, diferentes culturas, ciência e religiões, filosofias, trazendo a informação. Para ficar mais fácil, a gente sempre lembra, na Web TV MAP, tem todas as aulas desde a aula 1. Então, quem está chegando hoje, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, assiste a primeira, a segunda, vem na sequência. Tudo bem, fica por aí hoje. Legal, assiste a aula de hoje, mas qualquer dificuldade, volta lá depois. E sempre pode interagir, a gente sempre deixa o canal para contato de perguntas. Tá? No Facebook MAP Oficial também acompanha a gente por lá, que também tem sempre novidade. Aproveita para curtir, se inscrever, ativar o sininho. Então, vamos lá. O que é a técnica da projeção pelo mental soma?
é o estado de expansão máxima da sua consciência. Então, quando a gente se projeta, se manifestando pelo mental soma, até o nosso entendimento de hoje, até as verdades relativas de ponta, que a gente parte do seguinte estudo, que não existe verdade absoluta. O mundo, o cosmos, está sempre em evolução. Então, as verdades vão ser sempre verdades relativas de ponta. Então, até aqui, a projeção de mental soma é o estado de expansão máxima da sua consciência. A projeção de mental soma ocorre como a de psicossoma, baseada nas técnicas, naquelas fases que a gente falou aqui. Primeiro, você deve se exercitar e se tornar veterano na projeção de psicossoma. Ou seja, qual é a ideia? Didaticamente, o ideal é que você fique bom na projeção de psicossoma, para depois você investir na projeção de mental soma. Por quê? Porque não tem como você sair projetado de mental soma direto do corpo físico. O que acontece é que você se projeta de psicossoma e depois, no extrafísico de psicossoma, você se projeta de mental soma. Pode ser que você não veja, não tenha lucidez para ver que é assim que acontece. Pode ser que você, numa experiência de mental soma, a gente vai trazer um exemplo aqui de uma experiência de mental soma, você já se veja projetado na dimensão mental somática. Mas o que acontece didaticamente é que você se projeta primeiro de psicossoma e depois, então, de mental soma. Então, o ideal é que você exercite bastante a projeção de psicossoma. Como acontece a decolagem? Não há percepção da saída. Quando você se dá conta, já está uno com o cosmos. Então, você tem percepção de saída de psicossoma. De mental soma, você não tem percepção de saída. Até onde conseguimos alcançar, conseguimos chegar. Pode ser que veteranos de projeção atual possam já estar percebendo isso. Aí são novos estudos, novas experiências. E sempre o princípio da descrença. Não acredite em nada do que eu estou falando aqui para você. Realize a sua própria experiência. Quer falar? Acho que não vai dar para vocês verem, né? Vai ficar pequenininho. Esse é o filme Contato, é um filme da década de 90, de 97, uma ficção científica, com a Jodie Foster, que é a atriz principal, e onde o que ela vivencia fica bem próximo da experiência. Não vou falar aqui o que é, porque é bom, quem já viu o filme reveja com outros olhos, mas a experiência que ela vivencia, que ela vive, é muito parecida com uma projeção de mental soma. Tá? É isso aí. Qual a indicação de alvo projetivo para essa técnica? Fixar o infinito, o espaço, os planetas, porque o mental soma é o corpo mental, é o corpo do discernimento, da inteligência. Lembram naquelas imagens? Ele é aquela bolinha, aquela bola de luz. A gente também chama de consciência livre. Então, ele acaba fazendo. Ele se mistura ao universo, ele se mistura ao cosmos. A projeção de mental soma é uma projeção não tenho palavras. Eu já tive uma projeção de mental soma. Não existe palavras para descrever, mas a gente vai estar trazendo aqui um exemplo de uma projeção de mental soma do professor Valdo Vieira, e vocês vão poder entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Então, você se sente uno com aquele cosmos, você está junto
com tudo aquilo ali, a linguagem é rápida, você entende tudo o que está sendo dito, é uma energia, não tem palavras para falar como é aquela energia, você não tem vontade nenhuma de retornar, é como se você estivesse sendo embalado, sabe, num berço, enfim. Só quero dar uma ressalva. Um dos caminhos que você pode usar, porque, como a Jaque falou, você, normalmente, a mental soma, você vai para uma projeção de psicossoma e depois você, num segundo momento, vai para a mental somática. Quando ela bota aí espaços, planetas, existe uma técnica no projeciologia que fala exatamente sobre a exoprojeção. Agora não me falha a memória se tem uma técnica específica, mas é um tipo de projeção que aonde você bota como foco projetivo exatamente o universo, os planetas, né? Inclusive, eu sei que tem aqueles que não acreditam, mas a projeção é muito antiga, a viagem astral é muito antiga e é utilizada pelos grandes cientistas, pela ciência, para análise de planetas ao nosso redor, Lua, Marte, e depois alguns desses aspectos, principalmente quando se foi à Lua ou quando se consegue, através dos robôs, atingir outros planetas, se tem algumas comprovações de projetores que foram com foco projetivo exatamente na exploração do universo. Então, quando você bota isso como foco projetivo, estou falando que é uma área que me agrada e que eu sempre que eu posso, eu boto como foco projetivo. Principalmente não antes de dormir, mas principalmente naquele horário que a gente consegue abrir na nossa agenda, né, para pensar um pouquinho na gente e fazer um exercício de projeção. Então, a projeção exoprojetiva, ou seja, que você vai botar como foco os planetas, universos, né, focos específicos, ela pode ser um meio caminho para você alcançar uma projeção de mental soma. Aí alguém pode estar perguntando aí, você nesses experimentos já conseguiu igual a Jaque? Não. Eu posso até já ter conseguido, porque de algumas dessas eu voltei muito bem, muito pacífico, muito em paz, mas não rememorei, tá? Então eu não posso dizer que tenha vivenciado. Como saber se estou projetado de psicossoma ou mental soma? Sempre que projetado, perceba, sinta ou veja a si mesmo, que tem um paracorpo, paramãos, apêndices e emoções fortes, estará sem dúvida se manifestando pelo psicossoma. Então, se você se percebe, você está de psicossoma. Porque quando a projeção é por mental soma, a consciência inexiste. Inexiste, ela está misturada com o cosmos, você não se percebe. Só tem o mental ali. Só tem o pensamento ali. E foi até bom você falar isso, porque eu dei uma indicação de filme e na experiência vivenciada por ela, ela vai estar com uma percepção, mas ela não fica olhando para a mão, para o braço, ali ela está mental somaticamente. Logicamente, como é filme, tem que representar de alguma forma, entendeu? Mas no diálogo, no como acontece, inserir no contexto, é como se ela não tivesse vendo o seu corpo, nem o corpo com que ela está interagindo. É como se ela tivesse na energia. Você não se percebe a não ser uma bolinha, né? Ou seja, você é uma consciência totalmente livre de qualquer outro veículo a não ser o mental soma. Ou seja, você é uno, você é uma bolinha aonde você está interagindo com o universo. Isso aí. Qualquer pessoa pode? Sim, qualquer pessoa. Depende unicamente da vontade. Poderá trocar informações inteligentes com outros mundos, ou como o Francisco acabou de colocar. Então, aqui tem uma experiência de mental soma do professor Valdo. Vamos lá. Olha como é que ele detalhava tudo. 25 de janeiro de 1979, quinta-feira,
0h20, segundo sono. Quarto do apartamento em Ipanema, Rio de Janeiro. Recolhi-me ao leito, deitei-me do lado esquerdo, aparentemente como qualquer outra noite, com algum cansaço físico, às 23h15. Não aconteceram exercícios de exteriorização de energias e nem retive rememoração da decolagem. A consciência nasceu-me fora do físico, num distrito espiritual evoluído, no esplendor de beleza, transcendendo os locais costumeiros, nas imediações da crosta terrestre. Minhas percepções detectavam apenas luzes e cores vivas não circunscritas por formas definidas. Nenhum sinal de habitação, completa ausência de edificações. Tinha a sensação apenas da mente. Não sentia a forma do psicossoma. Estava invisível até para mim mesmo. Mais leve que o normal, fora do corpo denso, a atitude interior de confiança, com pensamentos de superioridade moral, fazia o meu íntimo aspirar energias de inequívoca sublimação, num contentamento indefinível e tranquilo. Não havia formas nem fisionomias humanas, apenas centros de irradiação de energia, constituindo personalidades conhecidas, entre as quais algumas marcantes pelo que realizaram, como os médiuns Fernando de Lacerda, Aura Celeste e Eusápia Paladino, e todos convertidos em pura luz. Não possuíam nomes, nem os identificava pelos formatos, mas os conhecia e estava unido a eles por uma experiência em comum. Surgiu-me a certeza de estar numa assembleia, embora sem forma ou aparência. Apenas focos mentais incorpóreos, massas de energia na atmosfera nirvânica, impossíveis de imaginar na elevação mental, inabordáveis a descrições terrestres, indefiníveis nos termos conhecidos. Estariam minhas percepções imperfeitas perturbadas pelo meio ambiente perfeito? Como falar o infalável, descrever o indescritível, além da prosa, da poesia, dos jogos de palavras convencionais? Como achar o idioma das origens, o denominador comum, o nível universal, para situar-me na assembleia sem forma, entender a falange não antropomórfica e penetrar os mistérios inexcedíveis? Julgo que vibravam naquele plano ou esfera somente os corpos mentais das inteligências. Uma constatação sobressaía: o meu conhecimento exato de quem era cada qual naquele lugar, que não existe no tempo, mas existirá na eternidade. Ali, no lugar inexistente, não existia nada, mas estava existindo tudo. No entanto, as ideias me assomavam palpáveis, as certezas indiscutíveis, as emoções serenas, indescritíveis, o bem-estar nunca sentido, sonhado ou dimensionado. Deixa eu dar uma volta aqui no anterior. Não. Isso. Aqui eu trago esse relato, mas tem aqui, ó, a origem dele. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, então tem aí na própria internet já colocada, já descrita lá. Eu apenas busquei aqui na internet e trouxe aqui para vocês. E tem também, se vocês jogarem na internet, o Projeções da Consciência, que é um livro escrito com vários relatos de projeções da consciência do professor Valdo Vieira, na editora Editares, totalmente gratuito. Então, também tem esse relato dessa projeção lá, tá bom?
Então, vamos lá. Você quer evoluir? Pontos chaves para quem quer evoluir. Então, a gente iniciou a aula falando sobre a primeira, segunda e a terceira morte, buscando entender o que é o mental soma, o que é a dimensão mental somática. Falamos agora sobre o mental soma e vamos falar agora sobre evolução. Só antes de ela falar, ó, acho que dá para enxergar, procurando lá no site da Editares, esse livro aqui, o Projeções da Consciência, deu origem ao tratado, tá, gente? E ele é muito didático, então ele auxilia, é um bom livro de cabeceira. Um excelente livro para você ler um por dia antes de dormir. Exatamente. Ele vai trazer, ele vai te ajudar na preparação, na adequação. O nível de detalhamento que ele coloca, assim, quando você lendo assim pela primeira vez, acha, puxa, gente, isso acaba entrando numa rotina. Lembra da rotina útil que a gente fala? Na preparação que a gente falou, né, para exatamente para ir dormir, quem dorme é o corpo físico, a consciência não. Então você vai começar a ter esse entendimento. Então é um bom livro de cabeceira. Nós temos o meu e o dela até hoje, já estão velhinhos. Duas coisas. E hoje é gratuito, né? Hoje você ainda duas coisas assim como sugestão que eu deixo para se vocês tiverem oportunidade. Uma é você entrar lá no site do ICGE, que lá não tem só esse livro gratuito, tem vários livros gratuitos, inclusive o Projeciologia, o que é o tratado, você acessa pelo ICGE. E a outra, não deixe de obter essas informações. E a outra é, se você tiver oportunidade para conhecer o CAEC, o Centro de Altos Estudos da Consciência, para onde o professor Valdo foi quando ele saiu daqui do Rio de Janeiro, ele foi para lá e desenvolveu esse centro. Lá tem uma holoteca gigante. Então, se você tiver a oportunidade de ir à Foz do Iguaçu e ao CAEC, no CAEC tem vários laboratórios que você pode fazer. Você vai para o laboratório e fica lá fazendo as suas experiências. Tem até o laboratório de projeção consciente, tá bom? Então, vamos lá. Você quer evoluir? Pontos chaves. Equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio para evoluir. O que não é equilíbrio é o desequilíbrio, não é verdade? E o desequilíbrio está ligado a quê? Ao nosso dia a dia. Durante o nosso dia a dia, várias coisas acontecem para que a gente se desequilibre. E como é que a gente sabe que a gente está desequilibrado? Quando a gente sabe que a gente está equilibrado. E quando é que a gente sabe que a gente está equilibrado? Quando a gente está somente com as nossas energias. Aí a gente realmente se conhece. Então, o estado vibracional, que foi o início lá da nossa aula, ele vai possibilitar você a ficar só com as suas energias. Você tendo uma meta de 20 estados vibracionais por dia, você vai estar só com as suas energias. A gente escuta falar muito em ansiedade. Uma das grandes coisas para essa acalmia, para essa ansiedade, para essa pacificação, que é o equilíbrio, é você então exercitar o estado vibracional. O equilíbrio é essencial. Tá? Eu sou um cara muito explosivo e hoje sou cada vez menos, mas ainda sou. Ou seja, eu me desequilibro ainda. E aí, qual é a ferramenta que eu encontro de trabalho? É fazer o estado vibracional. É a única coisa. Quando eu começo a sair da linha, isso às vezes eu estou sozinho, é você com você mesmo. Quer ver um exemplo? É quando você toma uma fechada no trânsito, e aí você, isso não é para te desequilibrar. Você estava certinho. Ok, o outro foi imaturo e te deu uma fechada. Tá bom. Você absorve e se equilibra. Você não precisa revidar. O revide, a revanche, o revanchismo,
aquele ditado popular que hoje eu vejo que é terrível, que a vingança é um prato que se come frio. Não tem que se comer nada frio, não tem que ter nem que ter vingança. vingança. Entendeu? É uma forma de tudo aquilo que acontece, E todo o sim o cenário. perdão. Exatamente. É um aprendizado, são oportunidades de aprendizado. Agora, é fácil, ninguém está falando que é fácil, mas a gente fala isso desde a primeira aula. Sair do corpo, a autodefesa energética exige uma vontade inquebrantável, exige um comprometimento, não comigo, com a Jaqueline, com o João, com a Maria, mas com você mesmo. Quem vai ganhar, no final das contas, somos nós, indivíduos, como consciência em evolução. Domínio energético. E aqui eu botei Robex. Robotização existencial. É isso que quer dizer Robex. O que é robotização existencial? Um exemplo, a pessoa que é ansiosa, a consciência que é ansiosa. A consciência que é ansiosa, ela não vive no presente, ela vive no futuro. Ela tem uma ânsia do que vai acontecer com ela lá na frente. E aí ela fica vivendo o futuro. E o futuro nunca chega, porque toda vez que o futuro se torna presente, ela continua vivendo o futuro. Só que, na maior parte dos casos, ela não se percebe fazendo isso. Então, ela está robotizada, ela está numa robotização existencial, porque ela não está percebendo isso. E como é que a gente consegue estar presente? Através do domínio energético. Tem até uma campanha bem legal que tem acontecido aí, eu tenho visto. Campanha, quando eu falo, às vezes é mensagem no WhatsApp, mensagem no Twitter, às vezes até no Instagram, no Facebook, que é viva o presente, viva o dia de hoje. Não viva o amanhã. O amanhã ainda nem começou. E a gente, como ela está falando na Robex, a gente está vivendo sempre o amanhã e o presente está escoando pelas nossas mãos. É como se nós estivéssemos como zumbis. E por que isso acontece? Porque a gente não tem o domínio energético. Se nós não estamos dominando a nossa energia, outrem está dominando, seja esse outrem físico ou extrafísico. Mas isso é fato. Se você está na robotização da vida, sem você determinar o que você vai fazer agora, vai fazer depois, vai fazer amanhã, porque está ansioso, sem questionar, você não está dominando a sua energia. Aí, como é que eu faço, Jaqueline, para dominar a minha energia? Estado vibracional. Já perceberam? Equilíbrio, estado vibracional. Domínio energético, estado vibracional. Desperto, desassediado, permanente, total. Isso aqui foi o nível evolutivo dentro do estudo da conscienciologia e da projeciologia que o professor Valdo propôs, como tem o serenão, que é aquele ser sereno que já aprendeu tudo o que tinha que aprender, está no final do último traço lá para aprender, para fazer a terceira dessoma, descartar o psicossoma e só se manifestar como consciência livre. Tem o desperto. O desperto, todos que estão ressomados agora nesse momento, eles podem alcançar, que é o desassédio permanente total. Por quê? Porque ele pode. Isso aqui é sinônimo de imperturbabilidade. O que é isso? É você passar o tempo inteiro, o dia inteiro, e cada vez mais sem se perturbar. Isso não quer dizer que você vai ter que se afastar das pessoas, não morar com a sua família, nada vai te acontecer, as coisas. Não, tudo vai continuar igual. Apenas você mudou. Você não se perturba mais. Você se tornou um desassediado permanente total.
Essa semana, estudando, eu ouvi uma coisa muito interessante. Eu estudo muito, a minha linha de pesquisa é muito a questão da auto-organização, porque diante de tanta coisa que eu quero fazer, a minha auto-organização atual não me basta. Ela ainda está muito aquém daquilo que eu preciso realizar. E aí, ouvindo uma pessoa falar sobre isso, ela disse assim: não tem como você ser um desperto se você não tiver auto-organização. Então, isso já é uma pista para a gente. Ser auto-organizado não é ser arrumado. Tem aquela pessoa que é aquela pessoa que se preocupa com a arrumação, não ter nada fora do lugar, mas isso não é ser auto-organizado. Isso é só uma parte da auto-organização. Então, buscar essa auto-organização vai te trazer equilíbrio. Você vai precisar ter domínio energético, porque você precisa ter disciplina, porque não basta você só se auto-organizar, você tem que ter disciplina para cumprir. Você pode ter tudo organizado, mas se você não for disciplinado, não vai adiantar nada. E você precisa ter domínio energético, porque você não vai bancar a disciplina, nem o que você programou, se você não tiver você dominando a sua energia. Se você, na hora que você tiver vontade de ficar no sofá mais um pouco, não disser, não, agora eu tenho isso aqui para cumprir. Então, você precisa ter domínio energético. Assim, você aí consegue começar a pensar na desperticidade. Universalismo, holopensene. O que é universalismo? A gente fala, universalismo é pensar no mundo todo, nas várias religiões, ou nos vários pensamentos, ou nas várias ciências, e ficar todo dentro de um pensamento, sentimento, energia único. É isso. Mas se eu não faço o básico, eu não consigo chegar aí. Qual é o básico? Básico é eu estar fazendo uma faculdade ou estar no meu trabalho e não fechar o meu grupo em panelinha. Esse é o básico. É eu estar no meu condomínio, onde tem vários vizinhos, e não fechar só aquela panelinha de vizinhos. Não adianta eu pensar em universalismo de uma forma grandiosa se eu não exercito isso no meu dia a dia. Ah, mas Jaqueline tem as afinidades e está tudo certo, tudo bem. Mas entre você estar com quem você se afiniza, dividir questões com quem você se afiniza e fechar o grupo para assistir outrem, ou fechar o grupo num preconceito de uma outra consciência, há uma diferença muito grande. Um ideal universalista que aproxima muito é o ideal da Olimpíada, onde você tira a competitividade entre os povos de uma guerra para a importância do competir, não o ganhar. Não é importante ser o primeiro, e sim, o importante é confraternizar e competir. O nosso povo brasileiro, numa opinião própria minha, pessoal, por isso que eu boto aqui que é pessoal, é do Francisco, a gente não aceita ser o segundo lugar. A gente só aceita ser o primeiro. Isso é uma postura totalmente não universalista. Em qualquer competição. Eu estou pegando só um nicho, né? Mas quando a gente começa a pegar nesse nicho, competitividade, a gente vai ver que a gente está replicando isso em vários aspectos do dia a dia. Então, é o que a Jaque falar, é ser universalista no básico. Se a gente fosse ter uma Constituição universal, e não a Constituição brasileira, a americana, a chinesa, a holandesa, a russa, a australiana, todas deveriam ser universalistas aonde? Respeitando as diferenças, respeitando os pensamentos e não tentando impor a nossa verdade. Por isso que a gente sempre fala aqui,
e trazido não por nós, mas pelo professor, e nessa formatação do princípio da descrença. Não acredite em nada. Vivam suas próprias experiências. Porque quando você começa a fazer isso, você passa a ser um integrante do universo, um contribuinte para o Holopensene universal. Porque a gente ainda tem muita questão da competitividade na nossa vida do dia a dia. E essa competitividade, a gente não consegue olhar ela de uma forma sadia. Ah, mas Jaqueline, o que seria olhar a competitividade de uma forma sadia? Olhar aquele que é melhor como exemplo. Isso aí. E não tentar ser o melhor através do belicismo, da violência, do desejar mal, do desejar que o outro não ganhe. Então, se a gente for parar para pensar, o futuro, bem futuro, é esse universalismo total, sem mais haver competitividade, e sim exemplarismo. Quando a gente vê relatos de experiências projetivas em assistencialidade de alto nível, em desencarnes coletivos, a gente percebe que quando você vai atuar numa situação dessa, você, quando está no campo, né, do plano extrafísico, do plano espiritual, você não pergunta qual a sua origem, qual o seu país, não tem. Tem uma cena, até um relato no livro Nosso Lar, que é um dos livros, e tem uma cena do filme, na época da guerra, chegando, né, aquela massa de desencarne por um conflito mundial, chegando para o nosso lar. E ninguém ali, todos estavam sendo recebidos como irmão. Quando você vai para um desencarne coletivo, que às vezes acontece por um acidente de avião, de navio, de trem, e alguns projetores relatam isso, que fazem parte de assistência nesse tipo de time, porque precisa de ectoplasmia, então precisa de ter um corpo físico, e a gente participa disso, alguns que participam, não é muito a minha praia, mas tem alguém que é, né? Que às vezes acontece. O que se vê é isso. Ali é o universalismo puro, todos sendo recebidos e ajudados e auxiliados, assistência policármica, aonde o importante é ser universal. Grupo Karma. A gente vê muitas pessoas fazendo assistência, com um argumento, uma palestra, uma coisa, um vídeo no YouTube. Maravilhosa. Legal, bacana. Mas essas pessoas não podem esquecer do grupo karma delas, principal, que é a família. Eu não tenho como assistir as pessoas de fora se os meus não tiverem assistidos. Eu não tenho como, não há coerência. E já falei aqui, extrafísico é tudo, tá tudo. Não tem cortinas, né? Você está sendo filmado, sorria. É um grande Big Brother. As pessoas ficam achando assim, Daquele não, ninguém vai ver, 1984. ninguém está vendo. Quando você dessomar, todo mundo viu tudo. É você com você mesmo. Aquele livro, 1984, que é da onde surgiram esses programas de realidade, né, tipo Big Brother, na verdade, esse termo é o grande irmão, que vem desse livro, ele mostra isso. Você nunca está só. Você está sempre vendo os seus atos. E aí, aquele filme que a gente sempre fala aqui, O Visto para o Céu, é muito engraçado, que ele mostra isso, né? Exatamente a gente ali vendo as cenas da nossa vida a todo momento. E podemos até estar sendo observados por outros planetas, por aparelhagem que a gente não faz nem ideia. Então, assim, tudo que chega até a gente, vamos aproveitar. Vamos entrar no ônibus, né? Vamos entrar no bonde, né? Programação de vida e completismo. Você priorizar a sua programação de vida, a sua evolução, é fundamental, a meu ver.
Porque as pessoas falam assim, olha, trabalho voluntário, autopesquisa, eu não tenho tempo. O tempo não dá, pessoal. Eu estudo auto-organização, eu estudo produtividade, eu estudo tempo, eu estudo tudo isso. E tem uma coisa que eu ouvi que é fantástica, que é o seguinte: não existe eu não tenho tempo. Existe prioridade, o que eu priorizo. O que eu estou priorizando no momento. É isso que existe. O que eu estou priorizando no momento. Então, você botar como prioridade a sua programação de vida, ou seja, o que eu vim fazer aqui? Eu estou cumprindo o que eu vim fazer aqui? Eu estou realizando o que eu me predispus a fazer aqui? Ah, mas eu não sei o que eu vim fazer aqui. Ué, mas aí já está o autoconhecimento, a projeção lúcida, os locais para você pesquisar, locais para você voluntariar. Então, tá tudo aí. E ser completista. O que é o completismo? O completismo é quando você faz uma programação de vida antes de ressomar e cumpre mais de um percentual X dessa programação. 90, 85, eu não sei, nós não temos dados ainda, nem Aí, conhecimento disso. na aula né? presencial, tem sempre um que levanta a mão e fala assim: mas todo mundo tem programação de vida? Aí eu vou responder o que a gente responde lá. Vocês que estão aqui, que chegaram nessa aula de hoje, com certeza. Tem. Tá? É porque eu boto a mão no fogo e não vou me queimar. Porque normalmente, quem chega até esse nível, essa etapa do curso, lembra que a gente separou o curso em 3 etapas? Essa é a parte de lava-jato, de reforma, de renovação, como a Jaqueline gostou de trazer esse conceito novo. É porque você se preparou, é porque no período entre vidas, você deve ter feito pelo menos um curso nível básico entre vidas. Para quando falasse assim, olha, vai ter o tal curso assim, você ficou saturando a sua mente, eu vou fazer esse curso. Vou fazer isso. Para estar inserido no teu consciente que eu tenho que fazer não apenas uma construção material, eu tenho que compartilhar. E o compartilhamento só tem uma forma de ser feito, que é o trabalho voluntário. Isso aí. Certo? Gestação conscienciais. O que quer dizer isso aqui? Tudo que você aprende, você precisa devolver como gratidão ao universo. Então, por exemplo, isso é o quê? O trabalho voluntário e também escrever livros, escrever artigos, fazer palestras, devolver ao universo aquilo que você aprendeu, que você recebeu. Mas olha só, tem uma coisa aqui, tá? Se não houver prática disso aqui, fica raso, fica vago, fica teoricão. Isso aqui tem que ser exercido no seu dia a dia. Você pode não conseguir exercer 100%, e está tudo certo. O mais importante é você tentar fazer, é você tentar exercer, é você tentar ser cada vez melhor a cada dia. O resultado disso já não é com você, é você fazer a sua parte. Então, você quer evoluir, você quer otimizar a sua evolução, esses são os pontos-chave. E como saber qual o seu nível evolutivo? Você está preparado para conhecer a sua realidade consciencial? A medida da consciência, como? Como que você vai saber? Tem como? Nós somos o resultado das nossas vivências, certo? Ou seja,
Você nasceu numa família, foi criado por pai, mãe, avô, avó, tio, tia, por uma consciência. Conviveu com outras consciências, sendo irmãos ou não, sendo vizinhos, sendo primos. Teve vários. Então, teve professores diferentes. Até os gêmeos não são iguais. Eles têm vivências diferentes. O que isso quer dizer? Que cada consciência tem um DNA. Cada consciência tem uma vivência. E nós somos o resultado dessas vivências. Só que agora a gente precisa colocar aí a palavra consciencial. Nós precisamos aumentar e precisamos ser o resultado das nossas vivências físicas e conscienciais, que é a autopesquisa, que é você buscar o resultado. Quando você coloca a autopesquisa na sua vida, você otimiza a sua evolução, você amplia esse resultado. Esse resultado vem mais fácil para você. Então, a medida da consciência, ela pode ser feita através de 7 aspectos trabalhados. Você precisa trabalhar sua autoimagem, você é o que você está preocupado com o que vão ver que você é. Você precisa olhar e reconhecer os seus valores. Como é que estão os seus valores? O que eu posso melhorar dentro dos meus valores? Porque a proposta é que a gente seja melhor a cada dia. Aí uma consciência falou assim para mim: puxa, mas eu gosto tanto de ser como eu sou, assim, ter minhas coisas, ter. Aí eu ri. Tudo bem, só que tem o seguinte: mesmo que você não queira evoluir, mesmo que você goste muito de como você é, não vai ter jeito, é aí que surge a dor. Porque, vamos pensar juntos, o planeta Terra está rodando, ó. Ele não para, ele está rodando. Se ele está rodando, outros planetas estão rodando, o cosmos está ali naquele movimento. Se você não entrar nesse movimento aqui, eu vejo como uma espiral de evolução, né? Cada vez num andar. Se você não entra nesse movimento de evoluir, o que acontece? Você vai parar. Aí você vai parar num planeta que não para, que só se movimenta. E aí você vai adoecer. E aí vem o sofrimento. Exatamente assim. Quando você otimiza a sua evolução, você aprende mais, você entende mais. Tudo que você tem que passar pode vir sim, mas a forma como você vai ver o que vem já não é tão sofrida. Conduta. Como é a sua conduta relacionada aos seus valores? Como é a sua postura? Como é a sua ética? Como é seu afeto? Como é a relação afeto-gratidão? Você foca no que você tem ou você foca no que você não tem? Você foca no que você recebeu, no que a pessoa te deu de positivo, ou você foca no que a pessoa te deu de negativo? Como funciona isso? E a sua segurança? Como é que quem é que traz segurança para você? Você ainda depende de alguém para ser seu segurança, sua segurança, para te proteger? Ou você já está em condição de estar ombro a ombro com o seu amparador e está assistindo outras pessoas? E o ser? Uma coisa é você ser, outra coisa é você estar. Você ser um ser próspero é você ser um ser abundante. Você vai ser abundante em tudo, porque você é assim. Você se manifesta assim. Você estar abundante não é você ser abundante. Então, você pensar na questão do ser é fundamental para que você possa entender qual é a medida da sua consciência. O mais legal disso tudo
é que é você com você mesmo. Não é ninguém apontando isso para você. Tá? É você se autoanalisando. O quanto você ainda tem de autoimagem, o quanto você deixa de tomar posturas. Porque o que vão pensar de mim? Quais os seus valores? Os valores são mutáveis, sim, porque toda verdade é relativa, não é absoluta. Então você tem que se adequar conforme o tempo, conforme os anos, conforme a contemporaneidade da sociedade. Quais as suas condutas no dia a dia e posturas que devem ser adequadas ao consciente coletivo. A relação afeto-gratidão não é a banalização da gratidão, mas sim a efetiva gratidão pela oportunidade que sempre se apresenta dia a dia para a sua evolução. Ser o seu provedor de segurança, andar com as suas próprias pernas, ainda que de vez em quando precise de um suporte. Mas para ter esse suporte, você tem que jogar ombro a ombro com seu parceiro de corpo físico ou de corpo extrafísico. E, como ela falou, é muito mais legal ser do que estar. A medida da consciência. A pesquisa da consciência é feita através das seguintes unidades de medidas evolutivas. O professor Valdo desenvolveu uma técnica que se chama conscienciometria. Essa técnica é baseada num livro chamado Conscienciograma. Você entrar no ICGE, até você acha esse livro lá. Então, esse livro são várias perguntas que ele formulou, são 1000 perguntas em que você vai respondendo sobre esse ponto de vista aqui, sobre o holossoma, que é o nível de maturidade que você tem em relação ao seu corpo físico, em relação ao seu corpo energético, em relação à antiemocionalidade, que é o corpo das emoções, que é o psicossoma, e em relação à racionalidade, que é o mental soma. E a variável 2, porque ele continua. Você vai responder lá sobre o ego, nível de maturidade quanto à estrutura intrapsíquica, liderança, comunicabilidade, priorização, coerência, consciencialidade e universalidade. No final cada ponto desse tem 100 perguntas. Quando você responde todas essas, você tem a noção do nível de maturidade, do nível da sua consciência. Isso aqui é muito legal, porque eu já respondi esse livro 2 vezes, estou agora indo para a terceira vez. De tempo em tempo é legal você responder, porque você tem como comparar o que você melhorou do que você não melhorou, e você descobre pontos, que agora a gente fala no trafal. Tem o trafar, traço fardo, tem o trafor, traço forte, e agora tem o trafal, que é o traço faltante. É o traço que a gente não tem ainda. A gente ainda não percebeu ele. Logo, a gente entende que ele não existe. Então, aparecem alguns nessa pesquisa que você nem imaginava que você pudesse ter. E isso vai fazendo com que você vá melhorando, vá evoluindo, vai otimizando toda essa sua Como é que surge esse trafal? É quando você começa, pela pesquisa, a observar exemplos de consciências iguais a você que têm aquele traço. Algumas como fardo, outras como força. E aí sempre você vai buscar o exemplo daquelas que têm aquele traço faltante, mas que tem ele desenvolvido como força. Mas não pode entrar pela autocorrupção. Não, isso aí. Tá bom? Autocorrupção não dá. Cada ser humano, como um micro-universo consciencial, amadurece de maneira diferente, específica e individualíssima, professor Valdo Vieira. Bom, agora o Francisco vai dar uma palhinha aí. Vou dar uma palhinha. A gente trouxe até as imagens que estão disponibilizadas, essa aí, se não me engano, é do próprio IPC, estão disponíveis livres lá na internet,
na rede para exatamente a gente expandir o conhecimento, né? Você encontra muitos para exatamente ajudar vocês. Eu só queria antes agregar, além do Conscienciograma, que é um livro que você tem também, antes dele, você tem os 700 experimentos, que também é numa formatação que também já consegue te dar uma pia, algumas começa a mexer com você. E ele também está gratuito lá no ICGE. Tá? São vários testes também. Quando a gente fala da mobilização básica de energias, a gente falou lá no início das aulas, aqui a gente está fazendo um review, né? A gente pode imaginar ela subindo e descendo, né? Para cima e para baixo. Eu já falei para vocês, já compartilhei que comigo funciona melhor num redemoinho, né? Sentido horário, anti-horário, não importa. Aí vai ter a sinalética parapsíquica de cada um, que vai indicar qual o sentido. A gente, na aula de sinalética parapsíquica, eu vou falar até da minha experiência com o sentido horário ou sentido anti-horário. Essa mobilização é o caminho inicial. Você começa pela vontade a mobilizar suas energias da ponta dos pés até o alto da cabeça, e sobe e desce, né? Até que você, então, instala o estado vibracional. Aí já não tem esse movimento de circular ou de subir e descer. É como se você estivesse envolto na sua energia, e só a sua energia. Então, alguns em aula presencial perguntam assim, Francisco, eu posso botar uma cor? Porque eu sempre trabalhei com cromoterapia. Beleza. Nesse estado aí, eu posso dizer para você que você só vai poder ter a cor que você tem. Porque aí é a sua energia. Se estiver tendo nuances de cores, a gente poderia interpretar como outras energias envolvidas em você. Então, até que você tenha o foco naquela cor que você colocou, aonde vai estar exatamente só ela. Mas eu quero, não me ligo para a cor. Então, você vai estar você com essa energia. Mas, Francisco, eu não vejo cor nenhuma, eu não sinto nada. Você não precisa sentir. O que você vai perceber, o resultado positivo da prática do estado vibracional é na diferença do seu dia com e sem. Com os 20 ou sem os 20. Com 0 EV, com 10 EVs, com 5 EVs. E tem uma coisa também, tem uma técnica muito legal de um professor que ele passa para a gente assim, o professor Mário Oliveira. Ele fala assim, faz assim, acordou, faz um estado vibracional. Mudou dentro da sua casa, de cômodo, saiu do quarto, foi para o banheiro, faz um estado vibracional. Saiu do banheiro, entrou no corredor, faz um estado vibracional. Saiu do corredor, entrou na cozinha, faz um estado vibracional. Isso é um exemplo de rotina útil, tá? Saiu da cozinha, foi para... Quando você implantar o hábito, esse hábito, porque tudo é questão de implantar o hábito. Você já vai fazer isso sem sentir. E é aquilo que eu brinco sempre. Ninguém pensa assim, agora eu vou respirar. Não. O EV vai vir naturalmente. E por que a gente sempre foca no EV? É exatamente para o comando mental, você lembrar das duas letrinhas, ou seja, porque ninguém fica, agora vou fazer um estado vibracional. Olha o tempo que você perdeu. Agora vou fazer um EV. EV. Vou dar uma respirada fundo. Ninguém vai ficar. Agora eu vou respirar fundo. Só quando tu vai no médico, eles pedem para ouvir, né? Para fazer isso com vocês. A técnica de absorção, que é uma técnica que você vai ter que estar fazendo no ambiente controlado. Normalmente é a técnica que você utiliza para absorver o quê? Energia imanente. Mas Francisco, eu tenho um filho, eu quero interagir com ele, quero absorver a energia dele para aliviar ele. Gente, é assistência. Você está pronto para fazer esse nível de amparo? Tá? Então, quando a gente foca muito e fala muito da recepção e da absorção de energia, é focada na absorção e recepção de energia imanente, ou seja, aquela que vai recarregar as nossas baterias.
Porque no dia a dia você vai estar absorvendo de forma inconsciente na sua psicosfera essas energias dos outros. Então você não precisa aplicar técnica para isso. A técnica que você vai aplicar é exatamente o quê? O estado vibracional para fazer a limpeza. Quando você interage com uma pessoa, quando você abraça ela, você inconscientemente já está absorvendo, porque está junto e misturado. Então, quando a gente foca no ensinamento, na técnica da absorção, aí é um entendimento meu, já que vai falar aqui, ela pode falar um pouquinho diferente, é que é uma técnica foco na recarga da minha bateria. A partir de quê? Absorver energias imanentes. O que acontece é o seguinte, você vai ajudar alguém da sua família. Essa pessoa está desesperada. E aí você sente que a sua energia não é suficiente. Então, você pode fazer um link com a energia imanente. No momento que você faz um estado vibracional, você se recarrega dentro de uma esfera, absorvendo toda essa energia. E aí, então, você começa a conversar, exteriorizar essa energia para essa pessoa. Agora, a absorção é sempre da energia imanente. E a energia imanente, ela não se resume somente na natureza que eu digo, nas praias. Por exemplo, foi descoberto há algum tempo já tem uns 10 anos, antes do professor Valdoveira de Somar, ele descobriu um local no cosmos chamado Central Extrafísica de Energias. E alguns projetores já visitaram a Central Extrafísica de Energia. É uma projeção de mental soma, a maior parte das vezes, mas você pode fazer o link daqui, absorver a energia dessa central extrafísica de energia para poder promover uma assistência a alguém. A assistência vai ser sempre pela técnica da esterilização. Com foco, tá, gente? Com foco, com cuidado, com disciplina. Vendo onde vai estar fazendo. Tá? Com foco que a gente fala o seguinte, não é, vou esterilizar para o universo. Ou o jogo ali está acabando, o meu time está ganhando, né? Aí eu vou esterilizar para sair um gol. Não faz isso não, filho. Deixa o time perder. Não vai bancar. Deixa o time perder. Vai bancar. Né? Bom, brincadeiras à parte, a técnica de esterilização é muito importante e é uma ferramenta de assistência, né, Jaque? Mas você tem que fazer ela de forma objetiva e focada naquela assistência para aquela consciência. Isso tudo é um desenvolvimento. Você vai melhorando a cada vez que você faz, porque você pode achar que não está resolvendo nada. Continue. Eu vou trazer um paralelo assim. Você vai se mudar, aí vai para um apartamento, para uma casa nova. Você vai querer fazer a arrumação daquele ambiente num dia só? Você vai acabar teu dia como? Nem vai. A mudança já é uma coisa cansativa. Então, você vai se organizar para ir fazendo cômodo a cômodo, arrumando. Então, a esterilização, eu vou fazendo passo a passo, dia após dia, faço uma absorção para me recarregar e não volto logo. Eu vou aplicando dia após dia, tá? Eu acho que isso aí ajuda a vocês a relembrarem tudo o que a gente falou na parte prática. Sempre deixando para vocês aí o nosso contato, revista do espiritismo, @map.org.br. A gente agradece todas as perguntas que têm chegado, a gente tem conseguido responder praticamente todas, a gente agradece também os comentários positivos, tá? Acompanhe a nossa programação no Facebook MAP Oficial. Desde a aula 1 até a aula de hoje, a Web TV MAP.org vai estar lá disponibilizando para vocês, e a Web Rádio MAP.org também tem o áudio, né? Então, a gente conta com vocês.
Na próxima quarta, a gente vai estar junto mais uma vez, na 14ª aula, que é uma das últimas. Penúltima. A princípio é penúltima ou antepenúltima, que a gente ainda está na... Talvez a gente tenha que fazer... A gente falou 15, né? Esse é o foco, mas talvez a gente tenha que fazer mais uma, dependendo das perguntas e respostas que possam ter até lá. Tá legal? Então, uma boa semana para todas e para todos. Deixa eu só terminar aqui o compartilhamento. E aí a gente dá um tchau mais legal para vocês. Até quarta-feira. A gente vai estar junto de novo aí para vocês.